Olá pessoal, vamos começar com a correção dos nossos exercícios. Essa questão traz uma afirmação do Darwin que é a seguinte: mais espécies podem manter-se numa mesma área quanto mais elas divergirem em sua estrutura, hábitos e constituição. Nessa frase está implícito o conceito ecológico de, e aí nós temos que determinar que conceito é esse. Bom, vejamos. Divergirem significa serem diferentes. Então, quanto mais diferentes em estrutura, hábitos e constituição, melhor para que muitas espécies convivam numa mesma área. O que o Darwin quer colocar com isso? Que espécies que sejam muito próximas, muito parecidas nos hábitos, na estrutura, na constituição, teriam dificuldade de sobreviver numa mesma área, devido à questão da competição que iria existir entre elas. Bom, nesse caso, vamos lá discutir a questão, né? Não é sucessão ecológica, não tem a ver com nível trófico, não tem a ver com mutualismo, não tem a ver diretamente com cadeia alimentar. Tem a ver, então, com o nicho ecológico, ou seja, nicho ecológico é a relação que cada espécie estabelece no seu ecossistema, o conjunto de todas essas relações. Então, estas relações sendo diferentes, ou seja, divergirem, possibilita que várias espécies distintas sobrevivam no mesmo ambiente. Vamos à próxima questão. Essa questão fala sobre a cutia. Então, a cutia é um roedor de hábitos noturnos, comum nas matas brasileiras, onde vive em tocas. Ao cair da noite, ela sai de sua toca à procura de alimento, que consiste em frutos e raízes. Seus inimigos naturais são carnívoros de médio porte. A descrição como um todo refere-se a que aspecto? Vejam a similaridade com a questão anterior. Mais uma vez, estamos falando aqui dos diferentes hábitos, das relações que uma espécie estabelece com todo o ecossistema ao seu redor. É onde ele vive, é o período em que ele se alimenta, do que ele se alimenta, né? Dos seus inimigos naturais, né? Daqueles animais pelos quais ele está relacionado na cadeia alimentar. Tudo isso constitui, mais uma vez, um nicho ecológico. Próxima questão. Nessa questão nós temos que avaliar o que é correto. Então vamos ver. Em um ribeirão foram pescados dois peixes muito semelhantes, né, exceto pela coloração das nadadeiras. Um biólogo informou que pertenciam ao mesmo gênero, eram, porém, de espécies diferentes e apresentavam dietas distintas. O peixe com as nadadeiras claras alimentava-se de moluscos e crustáceos que viviam no fundo do ribeirão. E o outro, cujas nadadeiras eram avermelhadas, comia folhas de plantas e insetos aquáticos. Então vamos ver. Nesse caso, do que se trata? Os dois peixes viviam em habitats diferentes? Não, né? O ribeirão é o mesmo, então eles vivem no mesmo habitat. Os dois peixes viviam no mesmo habitat e ocupavam o mesmo nicho, né? Vejam, o nicho ecológico, o conceito aqui sendo retomado mais uma vez, tem a ver com todas as interações com o meio ambiente. Se alimentam de coisas diferentes, né? Então, esses organismos não têm o mesmo nicho. Os dois peixes viviam em habitats diferentes, já descartamos de novo essa possibilidade. Os dois peixes viviam no mesmo habitat, mas ocupavam nichos diferentes. Então, eles vivem no mesmo habitat, mas estabelecem relações com o ambiente que são diferentes. Ou seja, os seus nichos ecológicos são diferentes. Essa é a alternativa correta, então. Questão 8. Na região da quarta colônia italiana, no estado do Rio Grande do Sul, encontram-se fragmentos de Mata Atlântica, o que levou essa região a ser incorporada à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela Unesco em 1993. A importância dessa reserva reside na grande biodiversidade presente e no impedimento de sua extinção. Qual dos conceitos ecológicos a seguir abrangem mais elementos da biodiversidade? Então vejamos. A biodiversidade é um conceito que nós discutimos referente a diferentes formas de vida presentes no ambiente. É a diversidade de vida de um determinado local. A espécie, então, é muito
restrito, só faz referência a um único tipo de organismo. Nicho faz relação às funções que os organismos executam. Um habitat é o local, apenas o local de habitação. População reúne indivíduos da mesma espécie, então também não tem uma diversidade muito grande. Agora, comunidade, lembrando o conceito, né? Comunidades são diferentes populações de diferentes espécies que vivem num mesmo local. Então, uma comunidade ecológica abrange uma grande diversidade, uma maior diversidade de qualquer outro conceito aqui presente. Então, a alternativa correta é comunidade. Questão 9. Sabe-se que quase sempre a floresta faz limite com o campo. As plantas da floresta procuram propagar-se em direção ao campo e, ao mesmo tempo, as espécies do campo também procuram alargar seus domínios na direção da floresta. Sendo assim, a linha de tensão entre as comunidades dos dois biótopos é denominada. Então, aqui nós fazemos referência a um ambiente em que a floresta se encontra com campos. E a região entre esses dois, nós vamos encontrar tanto espécies da floresta quanto as espécies do campo. Então, essa região intermediária é uma região de transição entre dois ecossistemas. O termo, o conceito para essa região de transição é um ecótono. Então, o ecótono é o nome que nós damos para essa região de transição entre dois ecossistemas. Questão 10. No centro da cidade, havia alguns homens trabalhando num parque para deixá-lo mais bonito. Era possível ver algumas borboletas voando entre as árvores, além de outros aspectos ecológicos. Em ecologia, existem alguns conceitos que podem ser contextualizados com o ambiente desse parque. A figura representa alguns desses conceitos. Então, pode-se afirmar que as letras indicadas por A, B e C correspondem respectivamente a que conceitos? Então, vamos lá. Vejam, aqui no A, ele circula um grupo de borboletas. Um grupo de borboletas constitui uma população. Então, a população de borboletas. O B está incluindo o grupo das borboletas, então esse grupo está contido dentro do círculo B. Este outro grupo que eu tenho, borboletas e árvores, também está contido no B. E ainda eu tenho aqui o Sol, um elemento abiótico. Então, o B é a soma de diferentes espécies interagindo num ambiente, mais os fatores ambientais. Então, eu tenho que o B vai ser um ecossistema. Um ecossistema. O C, nós temos árvores, uma população de árvores e uma população de borboletas dentro dessa área. Então, aqui nós temos duas populações convivendo no mesmo lugar, que é uma comunidade. Então, a alternativa correta é população, ecossistema, comunidade. Próxima questão. Ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos com o ambiente e entre si. Sobre ecologia está incorreto afirmar que. Então vamos lá. Primeira questão. Nicho ecológico é sinônimo de habitat? Aqui nós já temos uma informação incorreta. O nicho ecológico ele até inclui o habitat de uma espécie, mas ele é um conceito muito mais amplo. As outras alternativas, os níveis tróficos representam as relações energéticas entre os organismos de uma comunidade, uma alternativa correta. A sucessão ecológica é a mudança das comunidades ao longo do tempo, também está correta. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie em determinado local, afirmativa também correta. Comunidades são populações de diferentes espécies que vivem em um determinado local,
também correta. Então, a alternativa incorreta é aquela que equiparou habitat e nicho ecológico. Certo? Então, boa sorte, bons estudos e até mais.